O canal Revelare agradece a você que fez deste espaço um lugar onde nós falamos tudo sobre espiritismo. Somos uma comunidade com mais de 1000 inscritos. E você que quer fazer parte desse time, deixa seu like, se inscreva em nosso canal, aciona o sino de notificações e é assim que nós vamos interagir. Nossa gratidão, um forte abraço e vamos ao vídeo. Olá, meus queridos amigos e amigas, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas, sintam-se acolhidos neste espaço. Estamos prosseguindo com muita alegria os nossos encontros que fazemos em torno da doutrina espírita, estudando, sempre estudando. Hoje vamos falar da obra O que é o Espiritismo. Há ali uma pequena conferência espírita, Kardec está conversando com o cético, e agora é o penúltimo episódio. Depois nós vamos fazer o último encontro, faz o fecho, termina, e aí em seguida nós vamos para a conversa de Allan Kardec com o padre. Mas hoje falaremos sobre o tema loucura, suicídio e obsessão, além do outro tema, interdição do espiritismo. Você vai observar que com a primeira indagação que o cético faz a Kardec, e bem como a última, que nós aqui estamos traduzindo como perguntas, afirmações, e facilitando o nosso raciocínio para que você possa amanhã ir lá junto a esses vídeos aqui e fazer as suas investigações com toda tranquilidade, com toda calma, deixando seu comentário, podendo concordar, discordar. Aqui o importante é que você vá lá e visite a obra para o estudo e se aproprie do conteúdo. É o importante, é o que nós queremos. Allan Kardec construiu todo esse raciocínio lógico em torno dessa obra, O que é o Espiritismo, mostrando 3 diálogos interessantes, a fim de que propusesse a cada um de nós o esforço de obter ou nos apropriarmos dos argumentos para combater os inimigos do Espiritismo, para refutar opiniões contrárias e para responder àqueles que têm dúvidas e que são, às vezes, confrades. E é normal, natural, no processo de aquisição do conhecimento, nós termos dúvida em qualquer área, não vai ser diferente com a ciência e a filosofia espírita. Mas aqui, falando de loucura, suicídio, obsessão, interdição do espiritismo, o cético pergunta assim para Kardec. As ideias espíritas, segundo algumas pessoas, causam perturbação das faculdades mentais. Sendo assim, não seria prudente impedir sua propagação? E olha, Kardec, muito bem espirituoso, mas firme, ele dá uma primeira resposta para iniciar a construção do seu raciocínio. Diz ele que, quando se quer matar um cão, disse que o mesmo está raivoso. Kardec parece que foi firme, né? Tem um quê de ser espirituoso, mas ele deu uma resposta bem seca. Por que será? Você perceberá que alguns confrades dizem assim, não, o espiritismo não tem inimigos. E aqui você já percebeu que nós, inclusive, temos vídeos falando dos inimigos do espiritismo. E, claro, nós combatemos ideias, não pessoas nem espíritos. Nós combatemos as ideias. E Kardec diz claramente, o espiritismo possui inimigo. E ele vai dizer que esse pensamento de quando se quer matar um cão, inventa-se uma mentira, uma fake news, e fala que ele está raivoso, é o mesmo que acontece com o espiritismo a partir dos seus inimigos. Diz ele, esse tipo de pensamento emana daqueles denominados os inimigos do espiritismo. E aí ele vai explicar com muita clareza, muita tranquilidade. A loucura é um efeito consecutivo cuja causa primeira é uma disposição orgânica que torna o cérebro mais ou menos acessível, suscetível a certas impressões. Impressões do meio, do mundo. Aquela pessoa, então, ela tem uma predisposição orgânica. Isso é resultado de um transtorno mental
hoje você pode pesquisar aí o que a ciência vai dizer acerca da loucura, definindo-a. E é uma psicopatologia. Kardec vai informar que pensar não causa loucura. Olha, pensar. Por que será? Porque, essencialmente, o Espiritismo é filosofia. E pensar não causa loucura. Agora, algumas pessoas, tendo predisposição e superexcitando a sua mente, o seu cérebro, ele pode ser levado de fato à loucura. Mas isso vai acontecer em qualquer área. Isso não é privilégio da doutrina espírita. E aí, então, que Kardec também faz uma afirmação. Entre as causas da superexcitação cerebral, podem ser contadas as decepções, infelicidades, afeições contrariadas, as quais podem levar, ao mesmo tempo, até ao suicídio. Então, ele já está abordando uma gama de problemas para além das questões atinentes à produção ou acesso ao conhecimento. Porque nós estamos tratando de ciência e de filosofia espírita. Isso por si só não é causa. E você vai perceber que, muito pelo contrário, é inclusive remédio para combater isso. Mas a superexcitação cerebral que leva o indivíduo à loucura também pode causar o suicídio. Não é o espiritismo que leva alguém a cometer o suicídio, muito menos a ficar louco. Kardec diz que as ideias concebidas pelo verdadeiro espírita não se encaixam nesse perfil. Por quê? Porque o espiritismo vem proporcionar uma visão de mundo muito diferente, dando um ponto de vista elevadíssimo para todos aqueles que querem encarar os problemas de frente. E como é então que você vai encarar decepção, infelicidade, afeição contrariada? Você vai encarar de um modo como incidente desagradável. Algo que desagradou, mas nada que te faça atentar contra a sua própria vida. E isso também não vai te causar loucura, a não ser que você tenha essa predisposição genética, orgânica. Aliás, pessoal, as comunicações dos espíritos mostram, isso é Kardec dizendo, o destino deplorável dos que abreviam voluntariamente seus dias. Vou repetir. O espiritismo, através da ciência espírita, das comunicações, o Allan Kardec diz que aquele que é um espírito de um suicida, lá no plano espiritual, ele experimenta um destino, um efeito lá deplorável. Deplorável. Causa foi a sua ação voluntária, a escolha de abreviar os seus dias, de se suicidar. Então ele experimenta o efeito disso, né? A sua ação cometida por um ato de vontade, lá vai ter efeitos desagradáveis, deploráveis, muito sofrimento. Continua o nosso querido cético, e aí ele vai dizer assim, mas a obsessão não é um caso claro de loucura? E Allan Kardec então esclarece, é preciso não confundir uma doença mental, uma psicopatologia com obsessão, são coisas distintas, diferentes. Como Kardec falou lá atrás, com muita paciência e tranquilidade, é que ele vai repetir. Neste caso, naquele que está obsediado, ele não tem lesão cerebral. O que tem ali? Uma influência malévola de um espírito inferior que é exercida sobre certos indivíduos. Esse indivíduo, ele está predisposto, de fato, em afinidade com o espírito, porque eles ali compartilham das mesmas imperfeições. Então, semelhante atrai semelhante. Quando o espírito exerce uma influência tal
que fica parecendo, tem a aparência de loucura, é porque o obsidiado está subjugado. E aí Kardec esclarece. Esse tipo de situação, ou seja, a subjugação e acontecer de um indivíduo ficar parecendo como louco, rolar no chão, fazer coisas e depois ficar com vergonha disso, ele foi levado por uma outra situação que não uma lesão cerebral, ele não está louco, tá? Ele está sob a influência de um espírito malévolo, mas que ele, por algum motivo, em vigilância, atraiu por N casos que não, nesse momento, pelo nosso tempo, é impossível que a gente vá tratar disso. Mas você pode estudar junto ao livro dos médiuns. Ora, se pode ocorrer com qualquer indivíduo, imagine que a obsessão não acontece só com o espírita, não. Independe da crença. Independe da crença, independe da filosofia. Você crer ou não no espiritismo, isso não quer dizer nada para você sofrer um processo grave de obsessão. O espiritismo pode trazer subsídio para que você aprenda quais são de fato as causas que podem fazer com que uma obsessão esteja ocorrendo. E o espiritismo, então, investigando a causa dessa perturbação, entre aspas, mental, pode fornecer os meios adequados para que, sem a medicina da Terra, se combata a má influência. Então vai evocar espíritos, indagar espíritos, o anjo guardião, o protetor, os espíritos familiares, e aí vai investigar a causa como se estivesse fazendo mesmo ali um diagnóstico. Então tem uma ficha, tem lá todo aquele aspecto inicial de avaliação do caso, fazendo todas as recordações dos fatos atinentes, enfim, como se fosse um médico atuando, mas sem nenhum critério de fornecer remédio da terra, do mundo espiritual, nada disso. É outra situação, se combate a obsessão conforme está explicitada lá em O Livro dos Médiuns. Aqui é só um en passant, né? Por quê? O diálogo vai acontecer com o espírito, não é com a vítima. Agora, a vítima, né, tem que lembrar daquelas palavras de Jesus, né? Quando tudo estiver resolvido, vai, não peques mais para não te aconteça coisa pior. O que é? Mudar sentimento, pensamento, né? O que é não voltar para a aldeia no ensino de Jesus, né? Não é que você não volta para sua casa, não. A aldeia são todas aquelas situações mentais que você deseja, que você gosta, que você é igual aquele que faz o regime, mas não quer emagrecer. Então ele de fato não toma hábitos saudáveis para ele, para a sua saúde, e fica sempre repetindo, ele está sempre voltando a fazer. Então ele para, depois ele volta, ele para, ele volta. A mesma coisa somos nós quando estamos influenciados por espíritos. Na verdade, a gente gosta daquela amizade e a gente quer recuperá-la num outro momento. Por quê? Porque a gente provoca as mesmas práticas, comete as mesmas práticas, e aí daí a pouco não vem um, não, vem 7, vem 70, né? Enfim, é importante que nós entendamos que obsessão não se pode confundir com doença mental. Pode parecer, mas é preciso estudar muito bem. Não se esqueça, claro, as pessoas precisam se consultar com os médicos da Terra, mas a investigação espiritual vai sendo feita ali concomitante, aí observado e declarado mesmo de fato que trata-se de obsessão. Aí o remédio da Terra pode até prejudicar. E o seu Kardec vai falar nessa obra o que é o Espiritismo. Estou passando essa informação para você que pode ser colhida lá. Por final, aqui, mais uma vez, Kardec trata dos inimigos do Espiritismo. E aí ele vai responder a uma indagação que nós reunimos da seguinte maneira. Os inimigos do Espiritismo, em razão de seu poder político e econômico, não podem buscar interditar a propagação do espiritismo? Aí Kardec ponderadamente diz assim: não há razão para esse receio. Porque se o espiritismo for produto da imaginação, ele cai sozinho. Se ele for perseguido por outros,
demonstra que aqueles outros estão com medo. E a gente só tem medo daquilo que é sério. Se ele for uma realidade, e ele está na natureza. Não tem como revogar uma lei natural, uma lei de Deus. O Espiritismo também não é ciência secreta. Todos nós podemos nos apropriar desse conhecimento, porque ele está à disposição de todos que desejam conhecê-lo seriamente. Precisa de estudo. Pode ser exercido tanto em público como na intimidade. Se você consegue proibir em público, será que vai conseguir proibir na intimidade? Não há como proibir os espíritos se comunicarem, eles estão comunicando-se pelo mundo inteiro. Isso ocorre desde sempre, desde a antiguidade. Os médiuns estão por toda parte. As comunicações estão pululando. A fonte do espiritismo ela não é nos seres humanos. A fonte do espiritismo está nos espíritos. A crença no espiritismo é também individual. Você não crê na sociedade, no templo, no livro. Não, você crê no espiritismo. Ele é uma crença individual. Você acha que, melhor dizendo, você pensa que é razoável, que tem lógica. E o bom senso te leva a crer. Ora, as sociedades humanas que não são objeto de crença dos espíritas, aqui abrindo um parêntese, não são todos os espíritas. Kardec vai falar no espírita sincero, no verdadeiro espírita. Porque nós temos espíritas, entre aspas, que o problema deles são instituições. Estão defendendo instituição A, B ou C. Não é o meu caso. Eu não defendo nenhuma instituição. A instituição ela é passageira. Agora, o espiritismo ele é uma doutrina, ele tem a fonte nos espíritos, e o espírito Emmanuel, inclusive, diz que o espiritismo é a religião dos espíritos. Mas religião no outro termo, não nesse termo pejorativo, é uma outra questão. Kardec explica muito bem isso, sobre esse aspecto numa revista espírita, a gente já falou aqui no canal. Kardec esclarece que o espiritismo é um fato consumado, tem seu lugar nas doutrinas filosóficas. Então, o espiritismo é fato consumado, tendo seu lugar nas doutrinas filosóficas. Quem pensa que o espiritismo não lhe convém, o que faz Allan Kardec e nós, os espíritas? A gente vai se preocupar? Nós queremos os prosélitos? Não, pelo contrário. Quem não aceita o espiritismo não tem problema. Somos irmãos, fraternidade, solidariedade sempre, sem problema. Como dizem, né, os nossos queridos, tamo junto. Não aceita o espiritismo? Não tem problema. Continuem perfeitamente livres de não se interessarem pelo espiritismo, mas não venham nos perturbar. Fique com sua crença, fique lá com a sua religião, com a sua doutrina filosófica, com a sua ciência, com o seu ateísmo, não tem problema nenhum. Assim como respeitamos a convicção de cada um, queremos ser respeitados nas nossas convicções. É por isso que quem não crê no espiritismo e o espiritismo não lhe convém, continue com a sua fé ou não, com a sua crença ou não. Continue lá da forma que você quiser, você é livre para isso. Século XXI, vamos seguir em frente. Agora, não venha nos perturbar. Siga em frente sem perturbar aquele que não tem as mesmas convicções que você. Para mim, o espiritismo me convém, é sério, é uma doutrina, é uma ciência, é uma filosofia. Eu creio, eu aceito, eu pratico. E para mim é perfeitamente razoável, racional, tem bom senso, tem lógica. E eu me interesso muito pelo espiritismo, muito mesmo. Então, pessoal, hoje você perceba aí que foi um pouco diferente o nosso encontro. Eu quero agradecer a todos e todas que estiveram por aqui e nós vamos encerrar o nosso encontro. Eu vejo vocês num próximo vídeo. Até lá!